Seja muito bem-vindo ao Inusitado Podcast, aqui quem fala é Davi. Hoje eu vou conversar com o Lucas Rocha, que é apresentador da Massa. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Davizão? Cara, obrigado. Obrigado você, obrigado pelo convite aí, obrigado por me receber. Qual é a primeira cena que você tem quando você era criança? Primeira cena que eu tenho quando eu era criança? Cara, é uma cena muito legal. Tá eu e o meu pai sentados num prédio que a gente, num apartamento lá, no sofá que a gente morava, e meu pai tá fazendo umas brincadeiras comigo e tal. É a primeira cena que eu lembro quando eu era criança, acho que eu tinha uns 5 anos de idade, 6 anos de idade. Primeira imagem que eu tenho já é com o velho. Legal. Geralmente as pessoas têm... Eu conversar com muitas pessoas, já conversei com acho que umas 70 pessoas. Sim. A primeira imagem que a pessoa tem geralmente é com 5 ou 6 anos. É, né? Interessante isso, né? Fala 5, 6 anos. É verdade, é a primeira cena que eu tenho. Antes disso não me lembro de nada. Mas engraçado você perguntar isso, cara. Eu não esperava essa primeira pergunta. Eu vi outras entrevistas que você fez e realmente, né? Você fez essa pergunta, eu não tinha me tocado ainda. E, cara, engraçado que é com o meu pai. A primeira lembrança que eu tenho é com o meu pai, cara. E ainda mais nesse momento agora, né? Meu pai faleceu foi no dia 30 de junho. Então, interessante lembrar disso. Essa aí é porque o que acontece? Geralmente as respostas são diferentes. Sim. Né? Então eu já testei várias perguntas. Tinha uma pergunta que eu fazia que era muito... que era assim, eu tinha uma pergunta específica, né? O que você acha sobre a cidade? Aí comecei, alguma coisa que eu finalizava. E aí o que acontecia? Sempre eram as mesmas respostas. Eu falei, putz, é errado. Vou perguntar outra coisa. Porque a pessoa sempre fala a mesma coisa. Uhum. E aí eu falei, putz, cara, eu pensei que ia trazer alguma coisa. E essa não, essa aqui é cara, diferente. Fazer boas perguntas é fundamental. Não somente na minha profissão como jornalista, mas eu estou fazendo pós-graduação em vendas e marketing, né? Vendas, marketing e geração de valor. E, cara, para o bom vendedor, ele tem que saber fazer boas perguntas, cara. Então, boas perguntas inteligentes. Porque sabe o que acontece? Hoje em dia, o povo não quer ouvir muito o outro. O pessoal é meio egoísta, cara. O pessoal quer falar do dele, quer contar das coisas dele e tal, mas não quer ouvir o que o outro tem para dizer sobre a vida dele, entendeu? Então, a habilidade de um bom jornalista e de um bom vendedor é saber identificar as dores do próximo, né? Entender onde estão as boas perguntas para que aquela pessoa traga boas informações para ele se nutrir disso também, né? Então, fazer boas perguntas é fundamental, cara. É verdade, na verdade é escutar. Isso aí. E é engraçado que hoje, se a gente abre as redes sociais, eu fico vendo, as pessoas querem muito explicar, mas não quer... Eu quero escutar. Sim, cara. Não, tem especialista pra tudo, né? E, desculpa a palavra, mas às vezes especialista de porra nenhuma, porque não sabe nada, não fez nada, é especialista, é coaching, é não sei o que, cara. Tem muito disso, velho. Tá louco. Eu não gosto, né? Enfim, de ser ou de bancar o dono da razão, assim. Por mais que várias vezes eu acabe tendo que trazer essa opinião mais enfática no próprio programa, né, e tal, mas é uma coisa é uma das partes que eu não gosto, assim, eu gosto de ouvir todos os lados, é isso. Eu acho que é o ideal, né, cara? Claro. Porque aí qualquer decisão que a gente toma, é legal de escutar os outros. Pô. Falar assim, eu sou a mesma pessoa, não, escuta as opiniões, porque às vezes você pode mudar. Isso, é verdade. Eu acho que faz parte até do desenvolvimento da gente. Desenvolvimento humano, né? Evolução humana, assim, a gente tem que ouvir o outro. Porque às vezes tem pontos de vistas, né? É quando alguém conta uma história pra você. Sim. Tem 3 lados. Então tem um lado da pessoa, outro lado é a verdade. Exato, Aí você tira as conclusões. A verdade geralmente tá no meio ali. E como é que tu vai sentir? Exato, Você sempre morou em Curitiba? Sempre morei em Curitiba. Na verdade, assim, nasci em Curitiba, né? Piazão de Curitiba mesmo. E aí cresci ali no bairro do Portão, Água Verde, e aí morei em 2 lugares diferentes também. Morei na Nova Zelândia e morei em São Paulo também. A Nova Zelândia eu fui como intercambista, assim, né? Ainda tinha 18 anos de idade quando eu fui para lá. Foi uma experiência bem legal, bem interessante. Trabalhei de tudo quanto é coisa lá. Trabalhei limpando banheiro, lavando louça, trabalhei como garçom, trabalhei como boia fria também na roça.
catando fruta lá, principalmente nas plantações de kiwi. Lá tem muita plantação, é um país agrícola, né? E foi bacana, foi uma experiência bem interessante. Aí morei em São Paulo também, já como repórter do SBT. São Paulo porque é um paizão, né, cara? É uma cidade que São Paulo. 24 horas. Então, assim, tu vai querer comer uma feijoada 2 horas da manhã, tem? Tem, cara. Aqui, 10 horas já fechou. Pô, impressionante. Eu acordava em São Paulo para ir pro trampo, era umas 3h30 da manhã eu acordava, porque eu tinha que estar na televisão 4h30, que eu fazia o Jornal da Manhã. E, cara, o trânsito já tava pegando, na Marginal o troço já tava torando, 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, já um monte de carro, caminhão, pô, uma loucura aquela cidade. Mas eu me apaixonei por São Paulo, cara. Você come bem? Pô, você come bem. Eu morei na área oeste, ali na zona oeste da cidade, para dentro das Marginais. Cara, é um lugar maravilhoso, Alto Pinheiros ali, nossa, uns lugares muito bacanas de se morar. Arborizado, eu tinha uma outra impressão assim, né, de São Paulo. Eu achei bem arborizado, achei seguro, andava pela cidade ali, claro, você tem que se cuidar, mas tudo certo. Foi até interessante porque, como jornalista, a gente sempre pensa, né, crescer, talvez ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, e eu, como amo esporte, sempre falei, não, quero ir para o Rio, se acontecer, quero ir para o Rio. E no fim das contas, a vida me levou para São Paulo. E, me apaixonei por São Paulo, cara, diferente do que eu imaginava, assim, né? Eu falava para mim, não, é uma selva de pedra, não, eu não gosto dessas coisas, eu gosto de natureza, né? Gosto de surfar, gosto dos meus esportes, mas São Paulo, sensacional, gostei. Mas sou apaixonado por Curitiba, cara. Curitiba, melhor cidade que tem para morar. Amo o povo daqui, amo o nosso jeitão de ser, acho legal pra caramba o jeito do curitibano. Acho que aqui a gente come bem barato também, a gente tem qualidade de vida, tem bons parques, enfim, eu gosto muito da cidade. Essa parte da cidade, eu também, muitas das vezes eu trabalhei em São Paulo, tá? Sim. Então, eu trabalhei diretamente para a Cometa. Então, sim. Né? Então eu era um... Eles chamavam de coordenador de marketing. Perfeito. Da Hold. Então eu representava o Rio, então a central é em São Paulo, então a gente se reunia. Conheci muito pouco São Paulo, mas ia constantemente. Claro. Porque eu não vivia. Então, sempre passava, então tem aquela coisa de passar sempre pela correria. Vamos fazer uma linha do tempo? Bora. Você decidiu que ia ser jornalista, porque assim, na verdade, dentro da tua casa você é um cara que era um monstro dentro do jornalismo, né? E não é só ele. Sim. Na verdade, eu pensei que a Ana fosse sua mãe. Não é. E aí é uma confusão. A Ana é minha madrasta, mas repito, a madrasta é uma palavra forte. Eu amo a Ana de paixão, ela é a mãe dos meus irmãos, né? Mas eu sou do primeiro casamento. A minha mãe, Dagmar, é farmacêutica. Mas sim, eu sempre vivi o jornalismo, né? Porque o meu pai, o Gil Rocha, ele sempre me levou para o estúdio, sempre, quando criança, me levava na televisão. Aí tinha a época do antigo Camisa 12, né, o programa Camisa 12, que ele gravava com o Jasson, que hoje é meu companheiro, meu parceiro de horário. Ele apresenta o Balanço Geral na RIC, meio-dia, eu apresento o Tribuna da Massa na Rede Massa também no mesmo horário. É uma honra para mim, né? Mas enfim, eles dois apresentavam o Camisa 12, e eu ia lá, molequinho, tinha, sei lá, meus 10 anos de idade, 11 anos de idade, meu pai me levava lá. E aí, todo domingo, eu assistia o Camisa 12 direto lá do estúdio. E me levava também na redação da RPC, né, do Canal 12, antigo Canal 12, era no Castelinho do Batel ainda, né. Não, mas antigo Canal 12 não, continua sendo 12. Continua sendo 12, é que antes a gente chamava de Canal 12, hoje em dia é RPC, né. Sim, antes o nome era Canal 12, agora é RPC. É isso. Não, mas... do meu tempo. E pra mim, a Globo era o 4. Aí, ó, então, o 4 aqui é SBT. Tem isso também. Exatamente. E às vezes demora pra se acostumar, né? Agora não, agora já se acostumou. Isso é bem complexo, entendeu? Quanto tempo você já tá aqui em Curitiba? 7 anos. 7 anos, já. Muito tempo pra cá. 5. Muito tempo pra cá. Eu tava falando que eu me apaixonei pra cá e vim, né? Sim. E aí eu escrevi dentro do Facebook, morar em Curitiba. E aí cresceu todas as redes sociais. Eu queria apenas mostrar meu olhar pra cidade. Sim, você que veio, né, de fora e morava 12, aqui. Entendeu? Claro. Eu não tenho família aqui.
Eu vim porque eu gostei da cidade de vir. Pô, legal, cara. Eu não fui transferido porque tem emprego. Tem emprego. Não. Você veio na cara e na coragem. Eu gostei. Eu falei, não, tá bem estruturado. Não, beleza, eu vou. Pô, legal. Você é maluco. Não. Não, legal. Então, e aí eu cresci perto do jornalismo, né? Mas principalmente o jornalismo esportivo. Eu sempre rodeei o esporte, porque eu, além de adorar, toda a vida adorei fazer esporte. E aí cresci com meu pai, que foi um grande jornalista esportivo, né? E, enfim, aí quando eu fui me aproximando do vestibular, por gostar muito de praia também, eu tinha uma dúvida. Será que eu faço jornalismo ou será que eu faço oceanografia? Cara, oceanografia é uma coisa que é muito restrito, tá? Não, total, né? Não tem? Tem uma faculdade no Rio Grande do Sul. Pois aqui é. Não tem. Não, eu ia fazer na Univale, em Itajaí, em Santa Catarina. Aí conheci a estrutura lá e daí fui entender melhor o curso. Vi que tinha muita química, se não me engano, na época era isso, muita química e tal, e eu não entendia nada do assunto. Eu era bom em história, português e educação física, as coisas que eu ia bem. Aí eu falei, cara, não, vai ter que ser jornalismo. E foi meio natural, né? Pra você ter noção, cara, quando eu nem tinha tamanho ainda, sei lá, tinha meus 5, 6 anos de idade, enquanto meu pai me levava pra escola, pra aula, ele fazia boletim pra rádio. Você vê que não podia, né? Tava falando no celular e dirigindo, mas na época não tinha essa lei. E ele fazia o boletim pra Rádio Paiquerê de Londrina, dirigindo o carro, me levando, e ele falava com maestria, né, como sempre, falava de todos os times aqui da capital, falava do Coxa, do Atlético do Paraná, sem parar, numa pegada só, eu ficava olhando aquilo, cara, achava sensacional. Até hoje eu me lembro e acho bacana, cara, legal. É engraçado, porque aqui são bem menos times, antigamente era 3. Sim, Hoje são 2, né? Existem vários, mas tem os 3 que são mais cabeças. E tem que saber dos 3, né? Tem que saber dos 3, exatamente, tem que saber dos 3. Na verdade, assim, quando você pega uma rádio maior, cada repórter sabe do próprio time ali, mas no caso, como o pai fazia boletim para a Rádio Paiquerê de Londrina, então ele fazia um balanço dos times da capital para a Rádio Paiquerê de Londrina. Então eu cresci vendo isso, cara, cresci no meio do jornalismo, então foi meio que um caminho natural para mim, assim, e sou apaixonado pelo jornalismo, cara. E aí tu decidiu ali, oceanografia vai pro ralo? Isso aí. Oceanografia vai pro ralo, vou fazer jornalismo. E aí, cara, fiz o vestibular, fiz na Federal o vestibular, não passei, na verdade, assim, passei na primeira fase, depois não passei mais, e daí passei na Universidade Positivo e passei na PUC. Aí fiquei na dúvida, resolvi fazer na PUC, fiz na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, me formei em jornalismo com ótimos professores, o Zanei, que é um cara que eu gosto até hoje, o Zeca também, Mônica Kazeker, enfim, a Suiane, tem muitos professores, a Celina, muitos professores que entraram na minha história, assim. Você fez vestibular no Positivo? Fiz vestibular no Positivo também. No Positivo? Então, na Universidade Positivo. Não, fiz aula com o Euler. Eu fiz cursinho no Euler. Ah, é? É mesmo? Pô, que legal, cara. Mensagem pra ele que ele vai gostar, a gente faz um vídeo e manda pra ele. Beleza, demorou. A gente manda. Eu brinco assim, porque eu falo assim, cara, quem não é aluno do Euler? O dono desse prédio aqui... Foi aluno do Euler também. Eu fui aluno do Euler na época do cursinho do Positivo. Eu fico impressionado. E aí, o meu relacionamento é diferente com ele. De chefe. De chefe, uma né? pessoa legal que eu conheço. Claro. Onde ele passa, as pessoas ficam admirando, mas eu falo assim, porra, professor, você aqui. Eu falo, cara, que loucura, cara. Você falou do Positivo, eu falei, cara... Sim, não, total, cara, total. E os professores de cursinho, principalmente Positivo, muita gente passa por lá, né? Então os caras ficaram conhecidos pra caramba. Você vê na rede social, são influenciadores digitais, né, cara? Exato. A gente faz uns esquemas com eles de trabalho e é muito voltado para o Enem, para passar pro Enem, para vaga. Sim. E o cara, às vezes a gente vê o cara falando assim, não, eu tô formado aqui graças ao meu professor, e ele nem lembra. Lógico, muita gente, né, cara? Sei lá, tem 300 alunos. Como é que vai lembrar, né, meu? Lembra, o cara, pô, você foi que legal, cara. E ele não fala naquele momento, fica tímido. Sim, e aí, sim. Ele tá lá na frente e fala, cara, que legal. Legal, isso cara. É bem interessante. E aí você decidiu ser jornalista
E foi fácil a faculdade? Ou você é aquela coisa de reprovar? Não, eu não reprovei, nunca tive problemas na faculdade, cara. E inclusive pelo contrário, né? Assim, eu era da turma do fundão, né? Sempre fui da turma do fundão, fazia fervo na sala e tal, gazeava a aula, mas nunca tive muito problema para passar, assim, no fim das contas, né? Pegava uma recuperação ou outra lá, mas sempre dava meu jeito. E aí me formei em 2010 para 2011. Só que eu já estava trabalhando, né? Recente também, né? Recente. Uhum. E legal, sim. Eu achei bacana, cara, porque a faculdade dá um preparo mais teórico, né? Mas aí eu tava naquela ânsia de trabalhar já, então antes de me formar, no começo de 2009, veja, a faculdade foi até o fim de 2010. No começo de 2009 eu arranjei um emprego na Rádio CBN. E aí eu comecei como repórter lá da Rádio Globo CBN. Primeiro estagiário, né? Aquela coisa de ler uma notinha ou outra, fiquei um mês. Aí, de repente, já me puxaram para fazer reportagem. Pô, antes de eu me formar, eu já estava apresentando o CBN Esportes, cara. Para mim é um orgulho, que é o programa esportivo que vai ao ar às 11h30 e às 4h30 da tarde, até hoje, né? Mesmo programa. E eu apresentei lá na época, em 2010, 2009, lá. Tive a honra de apresentar o CBN Esportes. Foi bacana. Aí, quando eu me formei, aí fui contratado por outra rádio. Daí já saí da CBN. Mas quando você se formou, você já pensou, eu vou trabalhar com esporte ou a sombra do teu pai? Eu vou dar exemplo. Meu pai é desenhista. Sim. Para mim, desenhista, eu me formei em marketing. Minha mãe era vendedora. Tá? Sim. Então, são coisas completamente diferentes. Mas teve a sombra do seu pai? Falou assim, não quero fazer isso porque ele é de esporte ou não? Cara, foi o contrário, na verdade, né? Até acho que pela influência que ele teve na minha vida, eu quis ser jornalista esportivo. Que legal. E eu sempre pensei mesmo, e como eu gosto de esporte, né, como eu falei ali, eu gosto de esporte, então eu falei, pô, eu quero continuar no jornalismo esportivo, assim como meu pai, quero seguir nessa. Aí quando eu trabalhei na Rádio Globo CBN foi na parte de esportes, né, continuei na parte de esportes. E depois também. E sempre pensei, cara, não, vou continuar trabalhando no esporte. Mal imaginava que Deus tinha um outro plano para mim, cara. Foi muito interessante, essa história é interessante de como as coisas mudaram assim na minha vida, né? Eu não escolhi nada, cara. Não escolhi nada, a coisa foi acontecendo meio que por obra divina, assim, obra superior. Bem interessante. Acabou a faculdade, já estava em outra rádio, qual era a rádio? 98 FM, que hoje só toca música, né? Não tem a parte do jornalismo esportivo, mas foi um projeto que eles criaram lá na época, entre 2011 e, se eu não me engano, 2015. Eles ficaram com o projeto da equipe de esportes. E eu trabalhei lá de 2011 a 2013. Primeiro eu era um repórter geral dentro da equipe de editoria, a equipe de esportes ali, então eu não era um dos repórteres de clube, né? Não fazia o Coxa, o Paraná ou o Atlético. Então primeiro eu comecei como um repórter que trazia reportagens de outros esportes, da seleção brasileira, de rua. E aí, no ano seguinte, eu passei a cobrir o Paraná Clube. Aí fiquei um ano cobrindo o Paraná Clube. Logo depois, assumi também o Atlético Paranaense, fiquei um tempo na cobertura diária do Atlético Paranaense, quando eu fui demitido, mas eu já estava trabalhando na Sport TV. Em 2013, eu estava trabalhando na Sport TV e na 98 FM. Daí eu saí da 98 FM e continuei na Sport TV. Aí em 2013, tinha facilidade ainda de falar com os jogadores ou era aquela coisa mais restrita? Porque hoje é muito restrito. Bem restrito, mas cara, não, eu conversei com muitos jogadores, eu conversei com o Neymar, entrevistei o Muricy Ramalho, entrevistei grandes caras, o Alex, né, na época do Coxa aqui, entrevistei grandes figuras. Mas tinha facilidade. Tinha. Sabia que o grande... Ainda mais que eu tava na Sport TV, que era até hoje quem paga, né, meu? Beleza. Aí tinha facilidade pra caramba. Na época da rádio. Na época da rádio também. Ainda era mais fácil, hoje em dia já é mais separado, assim, eles criaram um esquema, principalmente o Atlético Paranaense, que lança tendência nessa área, assim, né? O Atlético começou a separar bem, blindar muito os jogadores, então as oportunidades de conversa são mais raras do que na minha época, assim. Na minha época de jornalista do dia a dia, ali, de repórter do dia a dia no esporte, era mais fácil, era bem mais fácil, hoje em dia não. Dizem, pode ser teoria, isso aí é teoria, que os culpados foram jornalistas. Que aí começou a trabalhar com assessoria de imprensa,
Aí o cara falou assim, não, vamos deixar menos aparecer para ser restrito. Isso aconteceu nos grandes times. E aí foi restrito, e aí acabou sendo tendo um depoimento de um cara, mas também a Europa também ajudou muito. O jeito da Europa também de fazer negócio e tal. O Vini Júnior, ele não fala. Sim, é verdade. Deixa ele preservam, né? Vamos preservar ele para ele não estar falando. É isso que aconteceu. E aí eu ouvi, e algum que eu gosto muito de futebol, e aí acabo assistindo outros programas. Sim, claro. Porque eu não sou coisa regional, sou mais Brasil inteiro. Sim. E aí é engraçado, eu ouvi isso, o cara falou, culpados são os jornalistas, que foram para trabalhar com jogador. E aí começou a blindar time, entendeu? É verdade. Eu acho que assim, em toda a área tem aquele 1% que dá uma estragada também, né? E no jornalismo também tem aquele 1% que dá uma estragada. Mas eu também não sei se é ruim ou não é um caminho natural da coisa, caminho natural da coisa. Eu acho que se o cara fala menos, e se ele olhar menos rede social, talvez a gente cresça uma Copa do Mundo. Pode ser mesmo. Pode ser, eu não sei se eu realmente não sei se é bom ou ruim, entendeu? Os nossos jogadores perderam tanto tempo pensando em cabelo, né? Pensando em você maquiagem, sei lá o que, velho. E aí, não sei. Você conhece melhor do que eu, você mexe no campo. Não mais, né? Agora saí. Foi pro Sport TV. Isso, daí tava na Sport TV, cara, fiz grandes coberturas na Sport TV, fiz final da Copa do Brasil de 2013, Atlético e Flamengo, tava lá no Maracanã, era o repórter que fazia o Atlético, né? Fiz também aqui o jogo na Vila, fiz vários eventos, Stock Car, fiz campeonato, Liga Nacional de Futsal, fiz um monte de coisa bacana, cara, na Sport TV, foi legal. Foi bem legal, foi uma vivência interessante. Fui para o Rio de Janeiro, fiquei uma semana lá conhecendo a estrutura do Sport TV e tal. Foi bem bacana. E tive a oportunidade, que isso, cara, não tem preço. Tive a oportunidade de trabalhar com o meu pai numa transmissão esportiva. Ele era o comentarista da Sport TV e eu repórter lá embaixo. Pô, a gente tirou fotos juntos nesse dia e tal. Sensacional. Coisa que eu carrego com carinho. Meu pai foi durante 33 anos o homem forte do esporte na RPC, né, no Canal 12. E era o editor de esportes, enfim. E aí naquela época ele já era só comentarista, já tinha deixado o dia a dia da Globo para ficar só como comentarista na Sport TV. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, foi bem legal. Que legal, né? Mas, nossa, nem me fale, cara. Hoje em dia, né, olhando para trás, meu pai faleceu e tal, ainda nem tive tempo de digerir direito a coisa toda, sabe? Faz pouco tempo, né, faz 3 semanas aí. E, cara, às vezes a gente vai lembrando de coisas bacanas que tive a oportunidade de viver com ele e tal, e isso é legal, é recompensador, bem bacana. É engraçado, você só cobria o time do Paraná ou do Sul? Eu fazia os times de Curitiba para a Sport TV. Essa era a minha função, né? Então tinha jogos aqui em Curitiba, eu ia lá fazer a parte do Coxa, por exemplo, do Curitiba, ou do Atlético Paranaense, ou do Paraná e tal. Mas também viajava muito para o interior do estado, fazia eventos, principalmente futsal, né? Mas vôlei também, fazia evento. Eu fazia evento, jogos, né? Ou corrida, enfim, era os eventos que não era o dia a dia, era mais eventos, né? Mas assim, a agenda ficava cheia, né? Porque tinha viagem, tinha o evento, sei lá, 3 vezes por semana, alguma coisa assim. Então, essa era a pegada. Mas aí eu senti que minha vida estava meio estagnada, cara. E eu queria sair daquela realidade ali da Sport TV. E aí veio uma coisa também na minha vida, que foi você tocou nesse assunto antes. Você falou assim, se eu queria fugir da imagem do meu pai, né? Alguma coisa para não ficar na sombra. Daí nessa época eu comecei a sentir esse peso, né? Porque também estava trabalhando diretamente com ele e tal. E eu comecei a sentir um peso de trabalhar com o meu velho. Eu falei assim, cara, eu quero construir a minha história em paralelo, digamos. Não é separada. Separada é uma palavra ruim, mas em paralelo com a dele, não junto, sabe? Não no mesmo canal e tal. Eu falei, preciso sair daqui, cara. Quero sair daqui e tal. E aí foi quando apareceu a oportunidade no SBT, na Rede Massa. Que foi também no esporte. Saí da Sport TV
e fui pro esporte da Rede Massa lá para trabalhar no Show de Bola, que é o programa esportivo da casa e tal. Mas foi primeiramente só para cobrir férias, né? Fui para um mês para cobrir o De Lázari, né? Chamaram você? Eu liguei pro editor-chefe, né? Tinha um contato lá, eu falei, cara, tô procurando uma vaga aí. Na época era o Robertson Januzzi, que hoje apresenta o Meio-Dia Paraná ali na RPC. E foi, assim, ele é um grande amigo, cara. Eu gosto dele, ele é bem tranquilo, tranquilo. Ele é um amigão meu, cara, assim, irmãozão que a vida me deu. Sim. E aí eu liguei pra ele e falei assim, Robertson, preciso sair daqui na hora. Ele falou, opa, tem uma vaga aqui pra cobrir férias, porque também eu já tinha certo know-how na coisa e tal, e ele confiava no meu trabalho. A gente tinha trabalhado juntos na 98 FM. Ah, que legal, pelo menos já conhecia. E aí me levou para ser repórter lá, para cobrir férias. E tava lá cobrindo férias, bem felizinho da vida, quando de repente teve um incêndio. Tava na redação um dia lá, já tinha fechado minha matéria, tava terminando o relatório ali. Aí teve um incêndio no Campina do Siqueira e não tinha repórter para mandar. E a diretora de jornalismo na época, a Patrícia Cavalari, que está lá até hoje, mas hoje como diretora de conteúdo, ela olhou, me viu marcando ali e falou assim, guri, vai para lá. E aí foi a primeira vez que eu caí numa pauta geral, né, da geral, assim, do jornalismo. E eles gostaram muito e, enfim, estou no SBT até hoje. Desde quanto tempo lá? 2015 foi isso. Nossa, 2015. Metade de 2015, ali entre abril de 2015, mais ou menos, até junho ali foi o que aconteceu. Foi essa época. Legal. Eu gosto muito de futebol, né? Então Sim. eu vejo muito Esporte TV e acabou. É que o Esporte TV é o que tem... nem tem mais as concentrações já de tantos jogos assim. Né? Espalhado. Sim. Mas eu lembro, cara, que existia muita vaidade, né? Por ser a Globo. Sentia isso? Ou você, como era jornalista, ali repórter, sozinha aqui, sentia isso? Cara, eu vou te falar, não posso mentir. As pessoas veem a canopla da Globo ali, vem o cara com a camisetinha da Globo, e assim, não falta puxa-saco, irmão. Não falta puxa-saco. Vem um monte de gente, pô, que legal, e tal, não sei o que. Tem gente que é bacana, que, pô, justo, né, honesto ali, só quer se aproximar para dar um carinho também, e tem gente que quer meio que se aproveitar e colar em quem está surfando na onda ali. Eu nunca liguei muito para fama, cara. Eu não sou um cara encanado com fama, eu sei que isso é completamente efêmero e que vai morrer. Volte e meia, lá na frente, logo mais ou logo menos, a fama acaba, né? Para todos. E daqui a 100 anos... Todos nós que estamos nessa sala não estaremos aqui. Exatamente. Eu estou preocupado com a minha salvação em Cristo Jesus. Estou muito mais preocupado com isso do que com fama, bicho. Aí isso não me afetava muito. E hoje em dia muito mais, né, cara? Hoje em dia eu já estou numa posição que me dá muita visibilidade, né? Como apresentador de um jornal bem popular, que tem uma grande audiência. Então tem muita questão assim relacionada com a fama que eu vejo dentro de televisão. Tem pessoas que se perdem com isso da fama, né? Se perdem nessa de ser famoso e nessa busca de ser famoso, como se isso fosse algo realmente importante e que no fim das contas não é, né? Eu, sinceramente, se eu não precisasse ser famoso, eu preferiria não ser. É que eu preciso, né? Tá na boca do povo por conta do meu trabalho ali, então eu produzo conteúdo, enfim, trabalho com isso, mas não a fama pela fama, e sim pelo jornalismo, em poder trazer uma vida mais justa, em poder trazer verdade para dentro de lugares que estão completamente na sombra da mentira ali, principalmente num cenário de segurança pública, por exemplo, né? Então a gente tem que estar sempre vigilante ali no programa, então é mais por isso. Fama não é algo que nunca me encantou muito, não. Desde que eu sou criança, eu vi o meu pai muito famoso, sempre vi. Então a fama sempre esteve perto de mim. E eu nunca liguei para isso, aliás, pelo contrário, eu não gosto muito de me arrumar, eu gosto de andar maltrapilho, cara. Em casa eu tô maltrapilho. Não, mas daí agora, hoje em dia, eu aprendi que eu tenho que pôr, que senão...
Tá bem arrumado. Obrigado. Tá bonitão. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Que a gente estava falando e que é o seguinte, você não pode fazer um pipi fora do cara. bico. Senão, não se pode, você não. bater, se você avançar o sinal, já cara, é ruim. Então, assim, hoje em não é que dia, seja certo, mas se por acaso acontecer o repórter, Exato. o apresentador, Exato. Então, não é uma responsabilidade muito grande. Uhum. E aí alguém falou pra mim assim, cara, eu também tenho uma responsabilidade, porque às vezes eu não apareço e as pessoas falam assim, pô, mas o Morá, então eu tento ter uma visibilidade muito grande. E claro que tem. Postar? Era aquilo que a gente estava falando no começo, né? O que você falou ali já pode reverberar de várias maneiras, né? Então tem que cuidar mesmo, cara. Exato. E aí a concentração de você reunir o melhor argumento, apresentar, em vez de vomitar para o mundo, eu quero coisas boas. Isso. Então eu me preocupo com isso. Claro, então, você tá certo. Cara, por coincidência, reuniu um monte de gente. Mesma coisa com você. Perfeito. Seu apresentador, cara, se você avançar o sinal, não sei o que. O cara já vai falar lá, meu. Tá dirigindo bêbado, ó lá, saiu dirigindo depois de tomar cerveja. Tá sem cinto? Não tá sem cinto. Não precisa nem ser beber, bebê, né, cara? Não, é verdade, cara. Tá sem cinto. Porque, assim, quando a gente tá numa posição dessa, que muita gente olha pra você e, no fim das contas, muitos têm você como um líder ali, um líder de opinião pública, né? É uma referência. Cara, você tem que dar um exemplo, velho. Você tem que viver legal ali, né? Dentro da regra, não ser um sacana, né, meu? Ser um cara legal, ser um cara batuta que se preocupa com o outro, né? Que se preocupa com o próximo. Eu acho assim também. Não, na real, eu acho que todo mundo tem que ser assim. Porque o teu vidro isso, vidro. exatamente. Então, assim, teu vidro é muito maior. Exato. Então, assim, se alguém tacar uma pedra... Então, exatamente, assim, você tem que meio se blindar, se proteger para que não possa entrar em roubada. Você perde certas liberdades, assim, cara. Por exemplo, essa questão... Saudade de quê? O que você tem saudade? Eu sinto saudade de andar maltrapilho, que nem eu falei pra você. Verdade, cara. Porque daí, durante todo esse processo, eu aprendi que eu tinha que andar arrumadinho. Eu aprendi no meio do rolê todo. O meu pai era um que sempre falava, Lucas, você precisa se preocupar, porque eu era do skate, do surf, eu andava com a calça lá embaixo, com as cuecas aparecendo, blusona larga, entendeu? Se você pegar minhas fotos de quando eu tinha 16, 17 anos de idade, cara, era tudo assim. Quando meu irmão nasceu, eu tinha 15, eu tava com o cabelo pintado de vermelho, eu era revolucionário. E eu tenho saudade de andar assim, cara, não é que andar maltrapilho, mas... não se preocupar mais à vontade, não se preocupar tanto com a minha aparência. Hoje em dia, toda vez que eu vou sair, eu já penso assim, pô, eu tenho que colocar uma roupa aqui e tal, porque senão já me vem no shopping e tal, sei lá, no mercado. Tem que me preocupar mais com isso. Assim, a vida me ensinou a me preocupar um pouco mais com isso. Mas a minha natureza é outra. Não, e assim, no teu caso, tirar uma foto antes e depois. Viu se tu acordou, ele tá com o olho inchado. O cara já está depressivo. Exato. Exatamente. Aqui não tem tanta notícia de jornal, assim, de fofoca. Mas pode acontecer. No Rio tem muito, né, cara? Porque tem muita celebridade andando, né? Tem muita celebridade. Tem muita que é paga também, né? Tem. Nego compra pra caramba esses troços. Falando nisso, é engraçado. Quando eu vim morar aqui, eu assistia muito os jornais de manhã. Né, que estou saindo por alguma coisa. E aí eu falava aqui no Rio, no Rio e São Paulo, quando acontecer alguma coisa, joga o helicóptero pra lá, vai pra lá, não sei vai o helicóptero. Tem que ser uma história diferente. Aqui não, o cara cai de moto, aí puxa a câmera pro outro lado, aí fica mais tempo, porque não tem tanta. Não tem tanta matéria, exatamente, cara. É um desafio pra vocês terem tanta matéria, ou não? Não, total. Pô, Tribuna da Massa tem 2 horas de duração praticamente, cara. Muito grande, cara. É coisa, cara. E é de segunda a sábado. Segunda a sábado. Sábado não sou eu que apresento, é o Douglas Bandeira, que é um baita comunicador também, que é nosso repórter durante a semana. E assim, haja conteúdo pra você pôr no ar, velho. Na verdade é essa. Porque, por exemplo, o Jornal Nacional, o William Bonner tem uma frase interessante, né? Que a arte de fazer o Jornal Nacional ali é fazer um elefante caber em uma caixa de fósforo. Ok, isso vale para o Jornal Nacional, que tem uma baita estrutura, Brasil inteiro e tal. A gente, tem 2 horas, é maior que o Jornal Nacional, é praticamente um fantástico por dia. A gente tem 2 horas de duração
E você tem que fazer render o bloco, né, que a gente fala. Então, muitas vezes, a gente faz de um limãozinho uma mega limonada para todo mundo, entendeu? Então faz parte, né? Faz parte. Eu gostava muito do Boechat. O Boechat é sensacional, e aí, cara. Eu escuto muito rádio. E agora eu não lembro mais, mas tinha o formato era em 1 hora, tudo pode mudar. 30 minutos. E de 20 em 20 minutos tudo pode mudar na Band News, né? 20 e 20. Agora já não é mais. Segundo, um minuto, sei lá. Porque era uma marca de pizza que mudava 20, 20, 20, 20. Isso. E aí ele alterava. E poderia mudar mesmo. Lógico. Hoje tá mais rápido. Mas é engraçado que você tem que render o bloco. Apesar que quando o teu programa tem anunciante, é separado. Isso, tem a parte do merchan, né, que a gente fala. Então, o merchan, por exemplo, sou eu que faço ali, né? É diferente. O Tribuna da Massa não é um programa, não é um jornal convencional. Ele é um programa jornalístico. É diferente. Então a gente tem anúncio que o próprio apresentador vai lá e faz. Em jornal você não tem isso. Em jornal o cara chama o break, né? E você dá opinião? E dou opinião. Isso também é uma diferença. Em um jornal, geralmente você não tem opinião. Se tiver, vai ficar bem claro que vai entrar um colunista lá e tal, alguém vai dar opinião, artigo de opinião lá. Ali não, ali eu já trago a notícia, muitas vezes dá para perceber quando eu estou dando a minha opinião e quando é uma informação que é um fato, né? Mas eu já várias vezes trago ali a minha opinião também. Né? É necessário isso, é pedido da minha pessoa que eu faça isso também, que eu dê opinião ali dentro do programa, né? Então, é importante. Não, e é legal que em pé você tem que trabalhar com o corpo, não é só uma coisa quadradinha. Que falava assim, o repórter aqui está de bermuda. Exatamente. Por baixo está de bermuda, na bancadinha ali. Não, o nosso é em pé. Eu uso muito as mãos, né? Algo que é bem diferente do jornalismo convencional ou do que se tem como convencional. Hoje em dia mudou muito, cara, porque também não paga a conta. Tem que pagar a conta, se não pagar a conta, ferrou. Então, eles acharam, as televisões, que não a Globo, cara. A Globo vive outra realidade. A Globo, se colocar uma matéria fuleiragem lá no ar, vai dar audiência, porque a turma está acostumada a ficar só ali no 12. A Record, a RIC, o SBT e a Rede Massa vivem uma outra realidade. A Band também. Cada minuto, cada segundo, cada informação ali tem que chamar a atenção do público e tem que prender a atenção, porque senão você perde aquele telespectador muito rápido. E claro, tem que ganhar dinheiro também. E para isso eles acharam esse formato dos merchans, né, que é o formato que se tem hoje em dia. A gente procura buscar outros formatos também, porque a coisa é muito dinâmica, né? Mas o tal do merchan é aquela coisa, você está apresentando aqui, opa, me dá só um minutinho que eu vou conversar aqui com o nosso anunciante, enfim, aqui o colchão e tal, não sei o que, qualquer um que seja. Daí fica lá 1 minuto falando do colchão, daí já volta no gás para tentar recuperar aquele tempo perdido ali, né? Porque nessa também do merchan muita gente pode bater no controle remoto. O inimigo é o controle remoto. Agora me diz um negócio. Antes da gente conversar, antes de você mandar, eu sempre peço um release. Claro. A visão tua. Sim. A visão dos outros também. Eu me lembro que teve uma matéria que... Como é que você reage quando tem crítica? Exemplo, na sequência de ter uma propaganda. E aí fala assim, poxa, o cara aproveita o avião da Chapecoense. Foi num ataque a uma escola, na verdade. Foi num ataque a uma escola, só que eu não lembro se foi no ataque de Cambé. Foi agora, então, recentemente? Foi recentemente, foi ainda esse ano. O que aconteceu? A gente estava falando o programa inteiro daquilo lá. O programa inteiro foi falando daquilo, porque era o que era notícia naquele dia, como todos os dias, é normal. E aí, a gente fez o merchan da clínica odontológica, fez o merchan do colchão, todos foram na sequência desse assunto, né? Do assunto que era o destaque naquele dia. E por isso também ficamos falando desse assunto, infelizmente, da morte das crianças, e entramos numa propaganda de plano funerário. Que já está na grade. Que já estava na grade, que não sou eu que escolho o espelho. Que o cara não... já assinou o contrato. O cara assinou o contrato lá, sabe, um tempão e tal. E aí,
Foi uma chuva de críticas, mas esse eu nem ligo, cara, porque quando eu me dispus a ser jornalista, a trabalhar num programa como Tribuna da Massa, você tem que calcular o risco, isso faz parte do risco, né, cara? Não tem jeito. Risco do negócio. É o risco do negócio. Claro, a gente tem que minimizar, né? A gente tenta minimizar, mas volta e meia acontece. Teve uma vez que as protetoras de animais ficaram na bronca comigo, porque eu falei que não era mais para alimentar uns cachorros que estavam atacando lá na cidade industrial, no Neuville, ali na região do SIC, né, da cidade industrial de Curitiba. Rapaz, mas choveu de crítica também na minha rede social. Mas passa, depois a gente fez matéria com elas e tal, e elas entenderam também a minha posição, eu entendi a posição delas também, e tudo certo, né? Você tem que entender os dois lados, né? Claro. Os 2, 3, 4, se tiver, entendeu? Exato, tem muito gato. Cara, não dá alimento, mas o objetivo é castrar ele para ter gato ali em um determinado local. É isso. Eu acho que é meio louco isso. Uhum. A gente falou que você entrou na massa, mas você não entrou. Como é que você foi crescendo lá? Então foi o seguinte, cara. Daí eu entrei no esporte, fui chamado para geral. Daí me puxaram rapidamente, eu fui para o jornalismo geral ali e, modéstia à parte, eu cresci rápido, assim, né? Rapidamente eu fui tido como um repórter meio referência ali na massa e tal. Fiz grandes coberturas. Fiz cobertura da Chapecoense, que foi sensacional essa cobertura. Diante de um caso totalmente trágico e triste, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Foi a única televisão daqui de Curitiba que foi até Chapecó, lá naquela espera angustiante, pelos corpos que estavam vindo, né, da Colômbia e iriam descer para o velório lá em Chapecó. A gente estava lá junto com as grandes televisões do Brasil, né? Então a Rede Massa saiu na frente, né, cara, do mundo, lógico. Um avião caiu, né? Pô, que baita história, né, cara? Que história, assim, de filme, né, meu? Um roteiro de filme trágico, assim. E eu lembro, cara, não sei se você lembra dessa cena, a mãe do goleiro Danilo abraçando. Eu fui o primeiro que ela abraçou, cara. E o vídeo o vídeo na rede social, porque eu tava ao vivo naquele momento, tava ao vivo pra grade da Rede Massa. O vídeo até hoje é o mais assistido em todas as redes sociais da Rede Massa, assim, que, pô, se pegar tem Massa FM em todo o Brasil, tem Rede Massa, tem as televisões de todas as grandes cidades do estado do Paraná, e mesmo esse é o vídeo mais assistido, que foi um abraço que ela me deu, ela deu milhões e milhões de visualizações. E também eu carrego com muito carinho, né, apesar de ter sido muito triste, mas eu carrego com muito carinho. Foi um marco da minha carreira bem importante essa cobertura aí. E aí beleza, aí tava na cobertura do dia a dia ali na Rede Massa, quando em 2021 fui convidado para ir para São Paulo. Aí fui para São Paulo, estava trabalhando no Primeiro Impacto Nacional lá, com o Marcão do Povo, o Dalisson Dutra e tal, fiquei lá alguns meses, e aí de repente toca o meu celular. Nessa, a minha vida pessoal estava meio bagunçada, porque eu era casado já, minha esposa ficou, a gente tem negócio aqui, né, tem empresa aqui. E aí minha esposa naquela, não, tem que voltar, e eu, não, tem que ficar, eu tô indo bem, eu tava indo bem já lá em São Paulo, assim, né. O pessoal gostou do meu trabalho e tal. De repente toca o meu telefone, era o Mauro Lissone, cara que eu devo muito na minha carreira, falando o seguinte: Lucas, volte, quero que você seja apresentador aqui na Rede Massa. E aí é uma evolução, né, natural da carreira ali, e eu voltei, tudo se encaixou, foi um desenho perfeito, assim, de Deus para que tudo desse certo, assim, e hoje em dia sou muito feliz onde eu tô, cara. E você se identificou, ou você acredita que é uma fase, e constantemente você está mudando? Porque assim, uma coisa é falar assim, eu queria isso, e caiu. Você falou que nem queria, foi acontecendo. A vida foi acontecendo, Não planejei. Cara, assim, ó, eu tenho metas de longo, médio e curto prazo, né? A minha meta de longo prazo, ela nem trata de negócios. As coisas que eu penso para a minha vida são com relação à minha família, né? A minha fé, aos meus hobbies. É isso que eu penso a longuíssimo prazo. A médio prazo, para chegar nessas metas de longo prazo, eu preciso, a médio prazo, cumprir certos objetivos. Apresentar o Tribuna da Massa era uma meta que eu tinha a médio prazo, alguns anos atrás.
Máximo, cara. Era uma meta que eu tinha. E cheguei. E que bom. E graças a Deus a gente chegou, né? Mas eu acho que na vida a gente tem que trabalhar com essas metas, né? Hoje em dia eu tenho outras metas, né? Porque daí cheguei, beleza, tô aqui, e agora, né? Tenho metas dentro do programa, do Tribuna da Massa, quero fazer ele alcançar limites que a gente nunca alcançou, tenho diversos sonhos com ele, e tenho outras metas, né, envolvendo o jornalismo também a médio prazo. Então essas a curto prazo, a médio prazo, e daí longo prazo eu já quero pensar em aposentadoria, em estar bem, em ficar com a minha família. Eu também sou a favor, eu tenho umas metas aqui, tem uma meta aqui. É mesmo, cara? Isso aqui é uma meta pessoal. Que bacana, meu. Isso é um bom lembrete, hein? Isso aqui é como se fosse uma algema. Tem que fazer isso aí. Eu já consegui, aí tirei, mas aí eu voltei para outra meta. Boa. Gostei da ideia. É legal, porque você vê e fala assim, cara, eu tenho que resolver isso. Entendeu? Que tá colado com o teu corpo. Boa. Eu ajo dessa forma. Sim. As pessoas não entendem. Eu acho que no meu perfil do WhatsApp tá com... eu tô com preto e branco. Você tá com a pulseira vermelha. Essa pulseira. É uma meta pessoal. Que massa, cara. Eu acho que a gente tem que ter metas mesmo. Tem que ter metas, tem que ter metas. Senão a gente fica meio perdido. Lucas, olha só. Já tá muito próximo do final, mas é impossível não falar do teu pai. Claro, cara. Pra você e veja teu pai. Sim. Tá? E assim, é impossível ser muito parecido com ele. Sim. Foi um susto. Foi, cara. Porque vocês não imaginavam, né? Foi. Mas uma coisa que eu fiquei surpreso é que como o seu pai era amado pelas pessoas. Vocês tinham noção mais ou menos disso, cara? Cara, eu vou ser bem sincero contigo. Eu tinha uma noção que ele era muito conhecido, que ele era benquisto. Mas o que aconteceu no velório, cara, do meu pai foi algo inimaginável para todos nós. Digo para mim, para os meus irmãos, para minha mãe, para a Ana, para os familiares assim, para minha esposa. Foi algo completamente fora de qualquer situação que a gente pudesse imaginar. Aquela capela ficou abarrotada de gente. Tinha coroa de flor de tudo quanto é lugar do Brasil. Todos os clubes de futebol aqui de Curitiba, vários clubes, o governo do estado do Paraná, o governador do estado postou, Galvão Bueno mandou coroa de flor. Assim, foi algo realmente muito... Se é que é possível ter um velório bonito, o do pai foi. Diante de um cenário tão trágico, a gente viu muito carinho e muito amor das pessoas. Cara, foi completamente inesperado, foi algo que assim, me pegou, me deixou de joelho quando eu recebi, foi a dor mais dilacerante que eu já senti na vida, cara. Não desejo pra ninguém, de verdade. Foi totalmente do nada, né? O pai estava bem, eu estava na UTI com ele à tarde, mas era só algo simplesinho, ia fazer a angioplastia ali, ia colocar um stent, estava tudo certo, a própria médica olhou pra gente e falou que estava tudo certo, que ia dar tudo certo. Tanto que eu fui para casa, isso não era algo que estava nas possibilidades, sabe? Não era algo que estava nas possibilidades, não tinha chance nenhuma daquilo acontecer, pelo menos na nossa cabeça. E aí, de repente, toca o meu telefone à noite, enfim, com aquela notícia trágica, e aí meu mundo virou de cabeça para baixo. Mas, cara, de tudo isso que a gente falou, cara, toda a nossa conversa, são coisas importantes, são partes importantes da minha vida. Mas a parte mais importante da minha vida hoje é a fé, irmão. É a fé que me manteve de pé, que me deu paz e que me deu força para continuar. Não fosse a fé, eu não sei o que teria acontecido. Eu sei que Deus foi muito fiel comigo, esteve ao meu lado em todos os momentos, cara, em todos os minutos, e me fez passar por esse vale, que é o vale da sombra da morte, né? E eu sou só gratidão a Deus por tudo que eu vivi com meu pai, pelas grandes lições que meu pai me deixou, e sou gratidão a Deus por ele ter ido em paz também. Hoje em dia ele me dá a certeza do reencontro, não tem uma fagulha de dúvida. Não é aquela coisa assim, esperança de que um dia talvez, sabe? Não, eu tenho certeza que eu vou reencontrar meu pai e isso é muito confortante, é muito recompensador e tal.
E, cara, só tenho a agradecer por ter aprendido com o melhor jornalista esportivo do estado, mas que nem se comparava, o tamanho dele como jornalista nem se compara com o tamanho dele como pai. Foi um baita pai para mim, para os meus irmãos. Faz falta todo dia. Ele tá na minha mente toda hora, assim. Toda hora ele tá ali. Mas os primeiros dias foram muito doloridos e tristes. Essa memória triste, essa coisa triste, está dando lugar cada vez mais para uma presença gostosa, assim. É uma companhia dele que me faz muito bem. Então, é isso, cara. Sou gratidão a Deus por tudo que aconteceu. Lucas, obrigado Que isso, pelo esse depoimento que você falou. Eu acho que é muito interessante o ponto de vista. E aí, eu sou espírita. Sim. E se por acaso você sentir saudade do seu pai, você faz o seguinte, ó. Você puxa aqui e aí aperta o fluxo de sangue. Olha só. Quando você sente o fluxo, o coração batendo, ele está dentro de você. Amém. Querendo ou não querendo, ele está dentro de você. E aí faz com que você tenha a lembrança dele. Amém. Isso faz com que pessoas que passaram na minha vida, às vezes não têm o mesmo sangue, né? Mas eu sempre lembro dessas pessoas. Sim. Então, se sentir saudade, aperta o fluxo, você vai sentir o batimento do teu coração. Gostei. Foi a união da sua esposa com a sua mãe, com seu pai que gerou você. Ele está dentro de você. Sim. É impressionante isso. Legal, e você não está dentro dele. Esse é um louco. Que legal, cara. Mas a vida é muito legal. Eu acho a vida muito louca e muito intensa. Lucas, para terminar, vamos fazer só um bate-bola aqui. Vamos. Qual é a cor favorita que você prefere? Verde. A comida que você gosta? Mais gosta? Hambúrguer. Qual é a primeira emoji que você coloca mais com... Eu mando um coração. O emoji que eu mais uso é aquela mãozinha assim. E o negócio. Qual foi a última busca que você fez no Google? A última busca que eu fiz no Google, caraca, foi hoje de manhã. Eu tava procurando como escrever corretamente uma palavra que eu não lembro qual é agora. Que eu tava batendo o espelho do programa lá. Legal, se você quisesse encontrar você mudaria alguma coisa? Eu falaria, se você encontrasse, esbarrasse com você mais novo, qual é a dica que você falaria? Cara, a morte tem um jeito de ensinar. E eu aprendi muito nos últimos dias sobre não ter pressa. Eu fui um sujeito em toda a minha vida com muita pressa. Muito ansioso. Eu sempre fui muito trabalhador, muito Caxias, sabe? Então, e eu queria chegar logo nos resultados, assim, eu ficava pilhadaço. E o meu pai, pelo contrário, ele sempre foi um cara calmo, assim, sabe? Pra mim era o ápice da sabedoria, assim, apesar de ser um jeitão piazão, assim, mas ele pra mim era isso. E eu diria pra mim o seguinte, cara, não tenha pressa, velho. Não tenha pressa, tudo acontece no tempo certo. É isso. Obrigado pela presença. Você ter vindo, disponibilizar o teu horário, eu sei que é muito corrido, tem pós-graduação depois. Tem pós. Eu fico muito feliz, tá? Pela presença. Obrigado você pela conversa carinhosa aí, parabéns pelo trabalho de vocês, está muito bacana. Segue firme. Tá, e como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? No Instagram, lucasrocha.tv, e é isso. Daí tem os canais do Tribuna da Massa também no YouTube lá, que a gente tá sempre lá. Tá bombando também. Tá bombando também, tem quase 1 milhão de inscritos lá, tá legal. Que legal. Se inscreve no canal, siga o Lucas e qualquer coisa manda uma mensagem que eu respondo. Um abraço pra você, tchau, tchau.